Olá, engreneiros! Está começando mais um EngrenaCast, o podcast que leva conteúdo e informação para você. Muito prazer, eu sou o Rony Demontier, sou empresário, empreendedor, especialista em diagnósticos comerciais, um apaixonado por comunicação. Bom, como todo dia nós vemos eventos 24 horas por dia, ou que nós mesmos estamos fazendo, ou as pessoas estão fazendo, e é muito importante nós falarmos sobre os bastidores. Imagine só tudo aquilo que precisa para você alavancar o seu negócio de audiovisual, detalhes, parte técnica, investimento, a importância de ter equipamentos de alta performance. E é isso que faz também o seu evento ser glorioso e grande. E hoje eu vou conversar com ele, Léo Viana. Além de ser um especialista na área, ele dedica sua vida a fazer o seu evento ir para um próximo nível. E ele também é o dono da Viana Filmes, que é referência hoje em audiovisual nível Brasil. Léo, obrigado pela participação, muito feliz. Tem muito assunto legal para nós desenvolvermos. Vamos quebrar mitos aqui. Vou perguntar um tanto de coisa, que esse aqui que é o objetivo, a gente abrir a caixa preta. Poderia ficar aqui meia hora falando do seu currículo, mas vou passar a bola para você, se apresente pra gente. Valeu, Rony, obrigado, é um prazer estar participando aqui do EngrenaCast aqui. E vamos falar um pouquinho aqui desse mercado, né, de audiovisual. É um mercado assim que eu sou extremamente apaixonado. Entrei nesse mercado aí já tem mais ou menos aí uns 10, 12 anos por aí. Mas antes disso eu trabalhava num mercado completamente diferente. Eu trabalhava numa empresa de engenharia, trabalhava no setor de compras de uma empresa de engenharia. Você vê que não tem absolutamente nada a ver com esse mercado. Universos diferentes. Completamente diferente desse universo aí audiovisual, né? Mas nessa época a empresa, ela tinha uma bolsa de incentivo ali para os funcionários ali. Legal. Aonde ela incentivava você estar no escritório de engenharia, né? Incentivava você a fazer ali um curso superior de engenharia ou engenharia de produção ou algo relacionado na área, né? E eu sempre gostei, nunca trabalhei nessa área de audiovisual, mas sempre, né, de forma amadora, eu produzia alguma coisa, fazia algumas fotos, então eu sempre gostei dessa área. Aí o que eu falei assim? Falei, poxa, legal, eu trabalho aqui na empresa, gosto de trabalhar aqui tudo, né? Já tinha aproximadamente... Quando eu saí da empresa e entrei nesse mercado de audiovisual, eu já tinha 20 anos, indo para 20 anos que eu estava nessa empresa lá de engenharia. Já era patrimônio histórico da empresa. Já era patrimônio da histórico da empresa lá. Então, quando eu resolvi, quando eles fizeram esse plano de incentivo lá, de bolsa de estudo, né? Eu falei assim, poxa, cara, mas engenharia, apesar de eu estar trabalhando aqui há tantos anos no setor de compras aqui, né? Coordenando já, né, o departamento de compras ali da empresa, engenharia não é o que realmente me motiva, que eu tenho paixão. Aí eu agradeci a oportunidade e tudo, mas fui fazer um curso que eu sempre tive vontade de fazer, que foi publicidade e propaganda, né? Legal. Obviamente a empresa não ia pagar isso para mim, né? Eu já estava no setor de engenharia, ela ia pagar para mim uma bolsa de publicidade e propaganda? De forma nenhuma, né? Mas eu fui, me matriculei, me formei em publicidade e propaganda, né? E realmente aquela paixão que eu tinha ali, amadora ali pelo mercado audiovisual, ela realmente foi descoberta ali no curso de publicidade e propaganda, né? A gente tem uma cadeira específica lá de fotografia dentro do curso, né? E realmente ali eu me descobri mesmo, né? E logo depois ali, depois de passado aí 4 anos aí que eu já tinha formado, né? Na faculdade, eu cheguei ainda a ficar ainda por volta de 1 ano e meio na empresa, né? Até que a empresa aí, com algumas dificuldades financeiras, alguns problemas internos lá, ela começou a demitir algumas pessoas e eu fui um dos demitidos, né? Só que aí eu falei, e agora, José? É sempre assim, E né? agora, José? Como é que eu vou fazer? 20 anos trabalhando com a mesma coisa, né? Tudo bem, eu ainda não tinha entrado ainda no mercado audiovisual, mas eu sabia que eu queria trabalhar com aquilo. E aí, como que eu vou fazer? Né? Tive que entrar de cara e a coragem, né? Que legal. Então, eu tinha um amigo em comum, né, que trabalhava junto com a minha esposa, numa empresa aqui também em Belo Horizonte, e ele virou para mim e falou assim, ô Léo, eu fiquei sabendo que você está trabalhando agora com fotografias, com produção de vídeo e tudo.
a empresa aqui está precisando de fazer, era uma empresa voltada na área de produção de tecidos, Sim. Tá? E a gente faz aqui algumas peças pilotos e a gente precisa fazer algumas fotos desses produtos aqui para a gente fazer catálogo e tal. Você não quer fazer um orçamento para a gente, não? Uhum. Eu virei para ele, cara, isso aí é tranquilo, isso aí eu faço praticamente todo dia. Uhum. Nada, cara, nunca tinha feito. Entendeu? Nunca tinha feito, mas eu falei, vou aprender. Uhum. Entendeu? Eu sempre fui assim, cara, entendeu? O cliente me procura, você faz isso? Faço. Procuro saber como faz e realmente entrego com qualidade. Tanto que eu peguei com eles umas 3 ou 4 peças para fazer um piloto para eles de fotografia, né? Então a gente chama esse tipo de fotografia de still, que é fotografia de produto, né? Sim. Então eu peguei aquelas peças que eles produziam, fiz as fotografias piloto para eles sem cobrar nada, mandei para eles gostaram, me mandaram em torno de umas 500 peças para poder fotografar. Que legal. Aí eu falei que assim, caramba, e agora, como que eu vou fazer isso aqui? Uhum. Na época eu não era casado, morava com minha mãe, né? Cheguei lá em casa, falei com a mãe assim, falei, ô mãe, vou transformar sua sala aqui num estúdio aqui. Tirei os móveis dela todo da sala, tirei tudo da sala, né? Comprei os suportes, fiz um fundo infinito para poder fazer as fotografias, comprei manequim porque eram peças de roupa e fotografei lá mais de 500 peças. Uau! A partir daí, para essa empresa, eu comecei a fazer diversos outros serviços. Comecei a fazer fotografias corporativas, fotografias de eventos que eles faziam. E até um dia ele virou para mim e falou assim, eu preciso fazer uns vídeos promocionais de eventos que a gente tem uns eventos itinerantes que a gente faz aí em São Paulo e a gente precisa fazer cobertura não só fotográfica, mas também produção de vídeo desse evento e fazer uns aftermovie ali, videozinhos rápidos aí para viralizar. Você faz isso aí também? Falei, faço. Nunca tinha feito. Falei, faço, lógico que eu faço. Nunca tinha feito assim, comercialmente. Obviamente eu sabia operar a câmera, sabia, né, operar os equipamentos, sabia produzir, só não tinha feito isso ainda comercialmente, tá? Sim. Aí ele falou assim, ó, essa parte de vídeos não é fechada direto com a gente, é fechada através de uma agência de marketing. Então eu vou passar o seu contato pro pessoal da agência, eles vão fazer o contato com você, tá? E você fecha direto com eles. Ok, essa agência entrou em contato comigo, pediu o orçamento, eu mandei o orçamento, eles gostaram dos valores, nós negociamos e tudo, parti para São Paulo para fazer a cobertura dessa empresa, tá? Cara, a empresa de marketing que me contratou gostou tanto do meu trabalho que eles falaram assim, poxa, cara, você fez uma coisa diferenciada aqui em relação ao que eu estava acostumado para esse tipo de evento. E começou a me chamar para atender outros clientes dessa agência de marketing. Então, quer dizer, a coisa foi acontecendo. Né? A coisa foi acontecendo. Então, assim, a Viana Filmes surgiu disso, entendeu? Surgiu de uma paixão que eu tenho por esse mercado audiovisual, né? E por algumas demandas específicas aí de alguns clientes que me procuraram e hoje eu tô aí no mercado aí, atendendo aí diversos segmentos. Já fiz coberturas internacionais para empresas, já fizemos coberturas no Caribe, uma empresa levou aí um grupo de 70, 80 pessoas que foram premiadas, ganharam essa viagem para o Caribe, nós fomos junto com eles, fizemos uma cobertura lá em Punta Cana, tá? Ficamos lá 6 dias em Punta Cana. Fora isso, já fiz diversos cruzeiros, inclusive cruzeiro internacional, também já fomos para o Uruguai, no mesmo segmento. Empresa, ela premia os seus funcionários que atingiram determinadas metas, levam para essas viagens e a gente vai fazendo coberturas, né? Então, fora isso, atendo também eventos regionais também, aqui em Belo Horizonte, eventos da região São Paulo, Rio de Janeiro, né? Eventos grandes com 600, 800, 1000 pessoas. Então, a gente costuma fazer toda essa parte audiovisual, transmissão simultânea, transmissão ao vivo,
cobertura fotográfica, cobertura de vídeo para fazer aqueles takezinhos para gerar depois um aftermovie, um compacto dos melhores momentos do evento. Sim. Enfim, é isso aí. Um ecossistema, né, Léo? Justamente. Ah, e detalhe, além disso, né? Nós temos a Viana Filmes hoje, ela tem também um braço aí que é um estúdio de podcast, né, que chama o LF Studio, que inclusive nós estamos gravando aqui nesse estúdio, né, cara? Uhum. Então, em parceria com o meu cunhado, né, com o Francisco, a gente montou aí esse estúdio de podcast. Então, nós temos aí a Viana Filmes e temos também a LF Studio, né, que a gente atende aí esse segmento de podcast também. E o legal é que, escutando a sua história, você já dá, assim, uma primeira lição que, através de uma atitude que você teve e de uma entrega de um trabalho com excelência, outras pessoas enxergaram e abriram outras portas para você trabalhar. Claro. Isso é sensacional, cara. Eu sou apaixonado com isso, porque para quem não tinha experiência, precisou somente de ter uma oportunidade. Justamente, você falou tudo. Eu tinha a paixão, tinha o conhecimento, mas não tinha experiência. Sim. Apareceu a oportunidade. Eu fiz dessa oportunidade a coisa acontecer. Muito Várias outras situações eu posso contar aqui para você aqui, como por exemplo, um cliente, esse mesmo cliente que me deu a oportunidade, a primeira oportunidade que eu fotografei as peças de mostruário para ele aí, as peças, né, de roupa, né, de tecido. Ele virou para mim e falou assim, eles têm 3 indústrias, 3 não, 3 indústrias, uma em Sete Lagoas e 2 em, não é Paraopeba não, gente, é norte de Minas, ele me fugiu aqui agora, bom, daqui a pouco eu lembro aqui, eu falo. Mas ele falou assim, Léo, a gente tá precisando de uma empresa, eu vi na internet, isso eu não sei se você faz, ou se você conhece alguém que faça, eu vi aí um tour virtual em vídeo em 360 graus numa indústria mecânica, uma indústria de automóveis. E a gente queria fazer isso na nossa indústria de tecido. Você sabe me indicar quem faz isso? Falei, você tá falando com a pessoa certa. Nasci de criado fazendo isso, né? Nasci pronto pra fazer isso aí. Juro pra você. Ele falou, você faz isso também? Eu falei, faço. E no mesmo tempo que eu tava conversando com ele, falei que fazia, minha cabeça tava assim, ó, como é que faz isso? Que equipamento que eu preciso? Eu tenho que achar um profissional que sabe fazer isso. Acabou a reunião, saí de lá, primeira coisa que eu fiz, entrei no Google, digitei Tour 360 em vídeo. Apareceu algumas empresas aqui em Belo Horizonte. Aí peguei o telefone e liguei para uma das empresas, que inclusive o dono dela é meu xará também, o Leonardo. Quero até mandar um abraço para você aí, Léo. A gente é parceiro aí, já fizemos bastante trabalhos juntos aí. E é uma empresa sensacional, chama Matrix VR. Tá? O cara é muito bom. Aí entrei em contato com ele, me apresentei, falei, tem uma produtora de vídeo, tem um cliente que quer esse produto, eu vi que você faz isso aí, mas eu queria entender como funciona, a gente pode conversar? Pode. Fui lá no escritório dele, ele me apresentou os equipamentos, como que funciona, o que precisava fazer, eu virei para ele e falei assim, você quer pegar esse serviço junto comigo, se o cliente aprovar o orçamento? Mas eu não quero que você faça sozinho, não, eu quero que você me ensine a fazer. Que legal. Quero que você me ensine a fazer. Aula de humildade, né? Você me ensina, a gente vai fazer o trabalho junto, mas eu quero ir para campo com você, eu quero operar o equipamento, eu quero ir para tela do computador para pós-produção, eu quero entender como que funciona um vídeo 360 num programa de edição, porque eu não faço a mínima ideia. Você topa? Topo. Hoje eu ofereço isso no portfólio de serviços da Viana Filmes, né? Hoje eu não preciso hoje de terceirizar esse serviço, né? Hoje eu tenho os equipamentos, eu consigo atender o meu cliente em tour virtual, atendendo aí com os próprios equipamentos que eu tenho e, obviamente, já sei como funciona. Mas, enfim, fiz o serviço pro cliente, ele adorou, fizemos nas 3 fábricas dele, um Tour 360, e aquilo que eu falei, é só me dar a oportunidade. Isso é muito legal. É só me dar a oportunidade. Isso é muito importante. E agora me diz uma coisa, Léo. A gente sabe que em qualquer evento, se não tiver audiovisual, o evento não acontece. E quando a gente fala de audiovisual, é
muito complexos e muitos detalhes. Sim. Aí eu tenho uma pergunta um pouco polêmica aqui para fazer para você. Qual que é o maior mito que existe dentro do audiovisual que o empresário acha que é uma resistência dele contratar esse serviço? Qual que é o maior mito? Cara, eu acho que a maior barreira é quem tá te contratando entender o valor daquilo que você vai entregar para ele, né? Uhum. Não só apenas a questão de conhecimento, né, de bagagem que você carrega, a questão de equipamentos que você tem. Então, um exemplo, às vezes você dá um orçamento para um cliente de 10x, por exemplo. Aí ele vira para você e fala assim, nossa, tá muito caro, eu encontrei aqui um fornecedor que faz por 1x. Aí você pensa assim, porra, mas o cara vai entregar a mesma coisa que eu vou entregar? Nunca, não dá. Entendeu? Do mesmo jeito, com a mesma performance, com a mesma qualidade, entendeu? Equipamentos audiovisuais são muito caros. Sim. Hoje em dia, a gente tem no mercado, eu não gosto nem de falar que o mercado é prostituído, porque eu acho que é um nome feio, entendeu? Eu acho que não cabe bem. Uhum. Porque hoje em dia, isso aqui, felizmente, porque a gente também usa, tá? Porque a gente também usa isso aqui às vezes. Isso aqui é um computador, é um equipamento de filmagem, é uma câmera fotográfica, entendeu? Mas ela não te entrega na mesma qualidade que você consegue fazer com um equipamento profissional. Legal. Entendeu? Entendi. Você não consegue fazer com uma câmera dessa aqui, ó. Entendeu? Que se você tirar com uma câmera dessa, o que você tira com uma câmera profissional. Entendeu? Muitas das vezes você não consegue. Então, o que acontece? O cara orça com você e orça com um profissional mobile. Obviamente, o profissional mobile, ele vai te cobrar 10 vezes menos do que você cobraria. Sim. Né? Porque você, para fazer a cobertura de um evento, dependendo, você leva uma equipe. E essa equipe vai munida de equipamentos. Então, por exemplo, hoje, se você vai fazer uma cobertura... Vamos pegar um evento simples, Sim. que você faz com um profissional só, fazendo aí uma cobertura. Vamos fazer aí uma cobertura de vídeo, por exemplo. Tá? Um profissional só, ele vai com a mochila, ele vai ali com uma câmera, vai ali com um estabilizador, vai ali com umas 3 lentes diferentes ali, para fazer uma cobertura de takes curtos, tá? Para fazer um aftermovie ali, ó. O profissional, ele vai ali, cara, com 30, 35 mil reais na mochila ali de equipamento. Sim. Ou até mais. Isso eu tô falando uma mochila básica. Básica, tá? Porque se você for considerar mesmo aí um equipamento mais de ponta mesmo, nós estamos falando de 50 mil pra cima. Sim. Hoje, pra você ter uma ideia, uma câmera hoje boa, intermediária, o equipamento mirrorless, né? Que é um equipamento hoje mais moderno aí. Uma câmera você vai pagar aí na faixa aí de 10 a 12 mil reais, tá? Eu falei 3 lentes aí na mochila, né? Uma lente básica, vamos colocar aí ó, uma 16mm, que é uma grande angular, uma 24-70, que é uma lente aí que você tem um range aí bacana, bem diversificado aí para você fazer umas capturas, e vamos colocar uma tele aí, ó. Nós estamos falando aí só de lente aí, ó. Faz uma conta rápida aqui, ó. Uma 2470 em torno de 12, 14 mil reais, da linha RF. Eu tô falando da Canon, que é a linha mirrorless, né? 14 mil. Vamos colocar aí uma 16mm aí, vamos colocar na faixa de uns 3 mil aí reais. Nós estamos falando aqui de 15, só de lente. Mais uma tele, uma 70-200 aí, ó. Né? Vamos colocar aí mais na faixa aí também de uns 14, 15 mil aí, ó. Só de lente aqui tem 30 mil, fora a câmera. Sim. E fora estabilizador, fora bateria, fora cartão de memória. Entendeu? Então, por isso que o cara mobile, o profissional mobile, ele cobra 10 vezes menos que você. Mas, obviamente, ele entrega, às vezes, o resultado que o cliente que está contratando está buscando. Às vezes sim, às vezes não. Mas, obviamente, você com um equipamento desse, você tem muito mais chance de entregar um trabalho com muito mais qualidade, com muito mais perfeição do que um mobile. Ô, Léo, agora conta pra gente. Quando a gente fala de eventos, isso até é uma pergunta, obviamente, de uma pessoa leiga, que eu não entendo essa parte técnica, mas são detalhes, assim, fundamentais quando a gente fala de audiovisual. E você tem que ter, assim, uma atenção diferenciada para cada detalhe. Você sempre foi esse cara muito atencioso, detalhista, ou você desenvolveu isso na sua vida profissional? É igual eu te falei, antes de eu trabalhar nesse mercado,
eu já tinha já um olhar ali, amador, mas tinha já um olhar ali para essas produções de fotografia, de vídeo e tudo, né? Sim. Então, assim, realmente, quem atua nessa área tem um olhar diferenciado, né? Consegue enxergar de uma forma diferenciada. Sim. Né? Então, às vezes, você vê ali um determinado momento ali que você fala, poxa, captar dessa forma aqui fica legal. Então, realmente, a gente tem que ter essa visão mesmo, você tem que ter esse olhar apurado. Mas isso é construído, tá? Legal. Isso é construído. Isso é construído com o quê? Com bagagem, com conteúdo que você assiste. Sim. Entendeu? E quando eu falo conteúdo que você assiste, não são só de conteúdos de concorrentes, não. Eu falo em geral. Filmes, TV, tudo isso forma o seu olhar. Tudo isso forma o seu olhar. Né? Então, realmente, indo nessa pergunta que você fez, realmente a gente tem que ter um olhar diferenciado mesmo para esse mercado audiovisual mesmo. Agora, conta pra gente que essa pergunta aqui, se não tiver no Engrena, não é Engrena. A gente fala muito de transição, de ruptura, de tomada de decisão. E eu fico imaginando, você trabalhou 19 anos em uma empresa fazendo a mesma coisa, de repente a vida virou pra você e falou assim, Léo, você vai ter que fazer outra coisa. Como que foi pra você virar essa chave de sair de CLT para empreender? Como que foi essa transição para você? Cara, foi um desafio, velho. Foi um desafio. Porque quando você tá no CLT, todo dia 5 e dia 20 tá ali caindo, né? Cai sol ou chuva. Bicho, você não precisa preocupar, entendeu? Se você tá ali no seu trabalho, se você conseguiu atingir ali a sua meta ou não conseguiu atingir sua meta, se você pôs material na obra, se você não pôs na obra, se pôs com atraso, se não pôs com atraso na obra, dia 5 e dia 20 o seu tá ali na conta. Sim. Quando eu fiz essa transição pro mercado, para esse mercado, que eu ia sair do CLT para abrir um CNPJ, a coisa muda, né? A coisa muda. Eu tava até comentando com um amigo meu essa semana, eu falei assim, pô, tá vindo outro feriado aí, já viemos num feriado aí. Puta merda, que emendou, cara. Feriado sexta e segunda. E segunda. Nós já temos outro feriado agora. Quando eu trabalhava de CLT... Isso era uma festa, né? Cara, era uma festa, feriado, era uma festa. Hoje em dia eu tenho pavor de feriado, cara. Porque feriado é menos faturamento. Sim. Às vezes sim, às vezes não, né? Mas feriado é menos faturamento. Então, assim, foi difícil mudar a chave. Foi um novo aprendizado, tá? Aprender a gerenciar, fazer uma gestão daquilo. Primeiro, antes de aprender a fazer uma gestão, se programar. Fazer um planejamento. Isso é legal. Né? Então, isso foi importantíssimo. Poxa, e agora? Como que eu vou fazer? Eu tenho que me planejar. Apesar que as coisas, igual eu contei aqui, foram acontecendo assim, meio que... você faz isso, você faz aquilo? Faço. Mas a gente tem que planejar. Né? Então, assim, planejamento é o primordial. Depois do planejamento, gerenciamento daquilo que você está fazendo. Né? Então, assim, porque quem trabalha nessa área... Quem é PJ, né, e trabalha principalmente nesse mercado audiovisual, um mês você ganha muito, outro mês você não ganha nada. Sim. Então você tem que ter sempre essa reserva. E era coisa que eu não me preocupava. Porque antigamente, dia 5 e dia 20 estava na conta. Né? Então essa transição, voltando à sua pergunta aí, essa transição foi um desafio. Foi um aprendizado. A gente dá muita cabeçada, a gente erra muito, mas obviamente depois de 12 anos aí a gente aprende alguma coisinha, né? Exato. Pô, imagino. E essa parte, eu gosto muito de falar as entrelinhas do empreendedorismo, Léo, porque isso, além de nos mover, faz sentido muito grande, porque o Léo era uma pessoa, hoje o Léo tem outra cabeça com outra visão. E você comentou um assunto que é importante a gente falar sobre isso, sobre a canibalização do mercado de audiovisual. Como todas as áreas... Quem tem demais não entrega nada e tem uns que prometem não entrega, que acaba atrapalhando as pessoas que têm compromisso. Como que você enxerga isso, esse tanto de informação sobre audiovisual e às vezes não é nem isso tudo mesmo que a pessoa entrega ali na prática? O mercado, como você disse aí, qualquer mercado ele tem muito concorrente, né?
E a gente tem nesse mercado audiovisual, ainda mais depois do advento aí do celular, da tecnologia, enfim, surgiu aí o videomaker mobile, né? Então, realmente, hoje... Só voltando um pouquinho mais aqui, eu não trabalhei nessa época, mas tenho muitos amigos que trabalham hoje que são dessa época do audiovisual. Antigamente, para você fazer uma produção pequena, um vídeo institucional... Você ia com um caminhãozinho pequeno, lotado de equipamento, cheio de gente, para fazer um vídeo institucional. Que legal. Para fazer um vídeo institucional. Você tinha roteirista, você tinha produtor, você tinha... Não que não tenha isso hoje, ainda tem essas produtoras grandes ainda, entendeu? Mas o mercado hoje, ele mudou muito. Sim. Mudou muito. Hoje em dia, você vai fazer um vídeo institucional com 2 pessoas, 2 mochilas nas costas, e você atende com uma qualidade assim absurda, né? Da mesma forma como tem o mobile, que ele vai sem mochila, só com o telefone na mão, e faz também o vídeo institucional para o cliente. Sim. Então, assim, o mercado hoje, por isso que eu não gosto de falar que o mercado é prostituído. É porque as tecnologias, elas vão surgindo novos profissionais, o mercado vai mudando, entendeu? E é difícil hoje você... Não é difícil, mas nós temos muitos concorrentes que o preço são muito diferenciado, né? Porque você tem ainda tem a produtora grande ainda que ela vai fazer um vídeo institucional para uma empresa e ela vai com um caminhão de equipamento. Como você tem uma produtora pequena, que no caso é a minha produtora, que não é uma produtora grande, que você vai ali com 2, 3 profissionais, mochila nas costas e atende o cliente. E você tem o profissional que só vai com isso aqui e atende o cliente também. Sim. Né? Então, eu falo que hoje o que te diferencia no mercado, além de você ter um bom preço, né? Um preço competitivo, eu acho que o atendimento, compromisso... é o que faz a diferença. Eu falo isso pelos meus próprios clientes. Eles falam assim, Léo, com você eu fico despreocupado, porque o que você me promete no seu orçamento, você me entrega. E eu tenho, graças a Deus, até hoje eu não deixei nenhum cliente meu na mão. Que legal. Eu tenho um cliente que grava nesse estúdio de podcast que a gente está aqui agora, que é uma escola, é uma instituição de ensino. Né? E ela tinha uma dificuldade tremenda com produção de conteúdo, né? Ela gravava umas videoaulas para a escola dela e o profissional custava entregar, atrasava. Quando ela veio para cá e gravou comigo esses cursos, essas videoaulas aqui, e eu na mesma semana que ela tinha gravado, eu entreguei para ela tudo pronto, ela falou, não tô acreditando, hein? Eu ficava meses esperando para receber um produto e tal. Você me entregou aqui com menos de 3, 4 dias aqui, as videoaulas que eu gravei. Então, quer dizer, eu acho que o que faz a diferença nesse mercado hoje em dia seria isso. Seria atendimento, um bom atendimento, você respeitar o seu cliente, entender o que seu cliente quer e compromisso. Quem dera se todo mundo tivesse essa visão, viu, Léo? Compromisso. Se você falou que vai produzir e vai entregar dentro de tantos dias, cara, vira à noite, fica sem comer... Fica sem tomar banho, senta no computador e entrega. Entendeu? Isso é muito legal. Hoje é muito pelo que você tem, não pelo que você é. As pessoas se preocupam muito em cobrar, mas a entrega... Inclusive, até o motivo de eu ser um parceiro da LF Studio é justamente isso. Eu sofri demais quando eu comecei o meu podcast. Era... prometer, no prazo não entregava, e o cliente cobrando, queimei meu filme, e aí até encontrar o estúdio, onde eu tenho, assim, segurança. Eu brinco assim, eu só chego aqui, sento, gravo, até antes do prazo eu tenho esse material, e isso pra mim gera robusto, fica robusto, e eu cumpro com a minha palavra, né? E é o que eu falo, né? Você tem que atender o cliente na demanda dele. Sim. Entendeu? Você não pode atrasar uma entrega de um cliente. Né? Então, assim, às vezes, a grande maioria das vezes, eu entrego até antes da data. Né? Até antes da data, o cliente pede para tal data, eu geralmente entrego até antes. A maioria das vezes, tá? Sim. Eu nunca, graças a Deus, cara, 12 anos, nunca deixei nenhum cliente meu na mão. Que legal, né? Nunca entreguei nenhum serviço fora do prazo. Que legal. Nunca, nunca, nunca. Parabéns por essa competência. As pessoas falam assim, eu não fez nada além do que obrigação, mas não é sobre isso.
É sobre a responsabilidade, a confiança, a credibilidade. Justamente. Porque na hora de cobrar, antes de pagar, a tratativa, depois que você paga, é outra, né? Isso é complicado. É complicado. Olha, agora me diz uma coisa. Com o avanço da inteligência artificial, como que você enxerga isso dentro do universo do audiovisual? Cara, ela tá aí, não tem como fugir, não. Ela tá aí, e eu uso, cara. Eu uso. Eu teve um cliente que veio gravar comigo e ele foi gravando até que mesmo um curso aqui. E a prancha dele, ele tinha mandado uma prancha errada, aliás, ele colocou a prancha errada na hora de fazer a gravação da aula e na hora que ele me mandou a prancha, que eu faço a conferência na hora da edição, né? Sim. Eu vi que tinha uma frase não muito grande, uns 10 segundos ali de frase ali, que não tinha na prancha que ele tinha gravado. E o cliente era de fora. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer para ele gravar essa parte aqui agora? Porque no arquivo que ele me mandou, que era para me poder editar, tinha, mas no que ele gravou não tinha. Cara, eu fui na inteligência artificial, gravei a frase com a minha voz. Como eu tinha muitas horas de voz dele ali gravada, eu fui na inteligência, numa determinada inteligência artificial, mandei ali, se eu não me engano, 10 minutos, 15 minutos, sei lá, algo assim, para a inteligência aprender a voz dele. Aí eu gravei com a minha voz o texto, mandei para a inteligência artificial e ela mudou a tonalidade de voz para a voz do cliente. Que legal. Eu coloquei na edição, entreguei para ele, esperei ele falar alguma coisa para ver se ele ia notar. O cliente nem percebeu. Olha só. O cliente nem percebeu. E era voz feminina, viu? E era voz feminina, não era voz masculina, não. E era voz feminina. Então, assim, a inteligência artificial, cara, ela tá aí, não só no mercado audiovisual. E, cara, ela faz coisas hoje, assim, absurdas, cara, nesse mercado, viu? Se fosse para você listar os 3 diferenciais da Viana Filmes... Hoje, olha, eu falo que o diferencial nosso é atendimento, tá? Atendimento, compromisso. Ah, mas o cliente, ele paga, ele tem que receber. Mas ok, mas nem todo mundo tem compromisso. Então, o meu diferencial é compromisso, porque eu nunca falhei com cliente nenhum, né? E respeito ao dinheiro do cliente. Que legal. Entendeu? Respeito ao dinheiro do cliente. Isso faz uma diferença muito grande. Nós já estamos encaminhando para a parte final e claro que nós vamos ter uma surpresinha aqui de um quadro, né? Que você também tem que participar. Sentou aqui na frente do Roninho. Surpresa? Que surpresa! Claro! Ó, é o seguinte, nós vamos fazer uma brincadeira que é um quadro aqui do Engrena. Esse quadro, Léo, ele chama Papum. O que é o papum? Eu vou falar uma palavra, uma frase, que eu também não sei o que é, e você tem que responder a primeira coisa que vier na cabeça. Bora lá, ué. Beleza? A brincadeira é não vale pensar, é papum mesmo. É papum mesmo. Então vamos lá, bora lá. Mesmo, beleza? Vou fazer uma contagem regressiva aqui para nós entrarmos em sintonia e na sequência a gente começa, beleza? Demorou, vamos lá. Então vamos lá. 3, 2, 1. Saúde. É difícil, hein, cara? Quando a gente tá gravando ali e vê o pessoal fazendo isso, acha que é moleza, cara. Saúde. Cara, é estar de bem com a família. Amor. Mãe. Léo na infância. Cara, eu era feliz. Léo na adolescência. Não gostava de estudar. Léo adulto. Cara, sério, comprometido com o serviço e com a família. O Léo, no dia que saiu da empresa de 19 anos. Eu falei, e agora, José, como é que nós vamos fazer? O Léo no primeiro dia com a Viana Filmes. Satisfação, cara. Léo em 2022. Novos projetos engatilhados. Léo em 2023. Dando andamento nesses projetos que estavam engatilhados em 2022. Léo em 2024. Graças a Deus, realizando algum desses projetos. O Léo até dia 31 de dezembro de 2025. Realizando mais projetos ainda que eu tenho. Um hobby do Léo que ninguém conhece. Um hobby? Atirar com espingarda de chumbinho.
E sou bom de mira, viu? Qual que é o prato predileto do Léo? Arroz, angu e costelinha salgada. Qual que é o valor que é inegociável do Léo? Inegociável? É. Cara, lealdade. Lealdade. O que o Léo nunca faria na vida? Não vale matar. Isso aí tem muitas coisas, cara. Roubar, trapacear, passar alguém pra trás, tirar vantagem de uma pessoa pra se favorecer. Tem muitas coisas, cara, que eu não faria. O Léo tem um bordão clichê? Sei lá, cara. Tem aí de quem? Tem não, né? E o que podemos esperar da LF Studio, a Viana Filmes e o Léo em 2026? Pois é, cara, vamos lá. Da Viana Filmes aqui, a gente ser referência em estúdio de gravação de podcast aqui em Belo Horizonte. Saímos há poucas semanas atrás aí no portal UOL, né, numa matéria como o melhor estúdio de podcast de Belo Horizonte em Minas Gerais. Acredito devido ao nosso compromisso, ao nosso conhecimento, né? Aqui a gente no LF Studio e na Viana Filmes, cada cliente é tratado como um amigo, né? A gente entende ali a real demanda do cliente, a necessidade do cliente e a gente tenta atingir aí, atender da melhor forma possível. Maravilha. E esse foi mais um papo. É isso aí. Pô, que nada. Bom você aí. Léo. Valeu, cara. Cara, satisfação. Obrigado. Uma coisa legal que a mensagem que você passa falando da Viana Filmes, acima de qualquer dinheiro, é o comprometimento e a responsabilidade com a entrega do material. Com certeza. E isso é sensacional. E eu profetizo e declaro na sua vida que você nunca perca essa essência. Amém. Amém. Que isso é muito importante para fazer valer a pena a sua palavra como homem e mostrar a sua excelência na entrega do seu trabalho. Parabéns, cara. Obrigado. E até o próximo, né? É isso aí. Valeu. É isso daí. E esse foi mais um Engrena Cast. E até o próximo. Valeu. Yeah.